Estes 5 indicadores de aprendizagem automática têm a capacidade de impulsionar a sua negociação e aumentar imenso o tamanho da sua conta. Estes indicadores são poderosos e prevêem com exatidão os movimentos do mercado. Muitos desses indicadores têm a capacidade de prever mudanças no mercado com incrível precisão usando a tecnologia de inteligência artificial. Também partilharei estratégias com estes indicadores. Por isso, certifique-se de que vê o vídeo completo e não perca nenhuma das dicas importantes que vou partilhar durante o vídeo. Portanto, sem perder tempo, vamos abrir nosso gráfico de visualização de negociação. Então, eu abri meu gráfico de negociação e vou usar um gráfico de Bitcoin para explicar esses indicadores. Então, primeiro de tudo, vamos abrir a guia de indicadores a partir daqui. O primeiro indicador nesta lista é chamado de aprendizado de máquina VWAP, por algoritmos Niang. Em seguida, adicionaremos esse indicador ao gráfico. Esse incrível indicador usa o aprendizado de máquina para identificar o melhor local para ancorar o VWAP. Em vez de usar um comprimento fixo tradicional aplicando o aprendizado de máquina, podemos identificar áreas cruciais para redefinir o VWAP e iniciar um novo. Devido à forma como a âncora para este VWAP muda, você pode notar que a linha central pode atuar como um identificador de tendência. Quando o preço está acima da linha central, pode representar uma tendência de compra. E da mesma forma, pode representar uma tendência de venda quando abaixo dela. Você também pode notar que o que pode acontecer é quando a tendência ocorre, pode empurrar todo o caminho para os níveis superiores ou inferiores deste indicador VWAP. Ele pode então prosseguir para se mover horizontalmente até que o VWAP se expanda mais e ganhe mais movimento, ou pode retornar à linha central. Se ele se mover de volta para a linha central, ele usará a linha central como um suporte e continuará em sua direção atual, ou mudará a âncora VWAP e iniciará uma nova. Pode haver momentos em que tanto o volume quanto o movimento de preços não são significativos o suficiente para causar uma grande expansão. Durante este tempo o mercado pode ser considerado como estando em um estado de consolidação. Outra coisa que você pode notar neste indicador são as mudanças de cor. Isso pode ajudá-lo a estimar o movimento direcional atual que o preço está enfrentando dentro do indicador VWAP. Este indicador também exibe sinais para possíveis entradas de compra e venda. Uma das estratégias que você pode criar usando este indicador é a seguinte. Portanto, para uma negociação de compra, primeiro verificaremos se a cor VWAP é verde. A segunda regra é confirmar um recuo para a linha central, assim como tivemos um aqui. E para a confirmação final, vamos esperar por um triângulo verde abaixo da vela de preço. Portanto, se essas regras forem confirmadas, podemos abrir uma negociação de compra. Eu recomendo colocar o stop loss na banda inferior do VWAP. E o alvo inicial de lucro pode ser definido na faixa superior. Essa estratégia é projetada apenas para negociações de compra. Teste-o em diferentes períodos de tempo nos mercados. Os melhores prazos são 5, 15, 30 minutos e 1 hora. Agora vamos passar para o nosso próximo indicador na lista. Já agora, se não lhe apetecer analisar os preços, pode juntar-se ao meu grupo gratuito do Telegram. Aqui partilho diariamente as posições de compra e venda que abro. O link está na descrição abaixo deste vídeo. O indicador de que estou a falar chama-se RUAS e transformado em rede neural simples por Quantra AI. Este indicador destaca-se como uma ferramenta poderosa para os comerciantes que se especializam na negociação em períodos de tempo mais baixos. É uma modificação inovadora das leituras tradicionais do RUAS e com técnicas simples de suavização da rede neural. Esta combinação única resulta em sinais bastante precisos. Este indicador é particularmente resistente ao ruído habitual do mercado encontrado em períodos de tempo mais baixos, garantindo uma visão mais clara das tendências de curto prazo no mercado. Além disso, a sua gama diversificada de opções de visualização acrescenta versatilidade, tornando um indicador ideal para os traders que procuram capitalizar a dinâmica do mercado de curta duração. Os períodos de tempo mais adequados para este indicador são 1, 5 e 15 minutos. Ele funciona muito bem para escalpelamento de criptomoedas e forex. Para tirar o máximo proveito deste incrível indicador, brinque com as configurações para encontrar as mais ideais para o período de tempo atual. Os dois principais parâmetros em que você deve se concentrar são a opção de comprimento de suavização e o desvio padrão extremo. A alteração destas opções afetará a precisão e a frequência do sinal. Eu recomendo combinar este oscilador com a tendência seguindo indicadores como médias móveis, canais de tendência, zonas de oferta e demanda. Você pode até emparelhar este indicador com o próximo indicador desta lista, então vamos passar para o próximo indicador. O próximo indicador de que estou a falar chama-se Volume Super Trend AI, criado por Zian. Que é este?
A supertendência de volume AI é um indicador técnico avançado usado para prever tendências nos movimentos de preços, utilizando uma combinação de cálculo tradicional de supertendência e técnicas AI, particularmente o algoritmo Kappa-Neara-Snegboss. Ao combinar estas abordagens, o indicador tem como objetivo oferecer previsões mais precisas das tendências de preços, oferecendo sinais de compra e venda. Ao utilizar médias móveis ponderadas por volume, o indicador de supertendência de volume AI enfatiza a importância do volume de negociação na direção da tendência, permitindo-lhe responder com maior precisão à dinâmica do mercado. O algoritmo KNN é utilizado para examinar de forma inteligente os pontos de dados históricos, medindo as distâncias entre os parâmetros atuais e os dados anteriores. Uma linha verde apresentada por baixo do preço sugere tipicamente uma tendência ascendente que reflete um sentimento de mercado em alta. Por outro lado, uma linha vermelha posicionada acima do preço sinaliza uma tendência descendente indicativa de condições de baixa. Aqui está um exemplo de como pode utilizar o indicador Super Trend AI na sua negociação. Para esta estratégia, vamos adicionar outro indicador ao gráfico. Na área de pesquisa da guia do indicador, procuraremos o localizador de tendência adaptável. Usaremos esse indicador como uma ferramenta de confirmação secundária. Uma configuração que vou alterar para este indicador é a seguinte. Abrirei as configurações deste indicador e habilitarei essa opção de longo prazo. Agora vamos ver isso no gráfico. Este indicador cancelará todos os sinais do indicador Super Trend AI que vão contra a tendência predominante. Aqui está como funciona. Abriremos uma negociação de compra apenas se esse canal estiver se movendo em uma direção ascendente. E durante isso, o Super Trend AI produz um sinal de compra de continuação de tendência como este. Se estas duas condições forem cumpridas, podemos abrir uma transação de compra. E você pode abrir uma negociação de venda seguindo exatamente o oposto das regras usadas para abrir uma negociação de venda. Espero que você tenha entendido esse indicador. Agora vamos passar pelo próximo indicador da nossa lista. Está interessado num NFT gratuito ou em fazer parte de um lançamento aéreo no valor de $120 mil? Então dê uma olhada rápida na Solana Fiesta na plataforma Bybit. A Solana Fiesta é um dos principais eventos que revelam o Airdrop Arcade. Ao interagir com projetos baseados em Solana, tem a oportunidade de ganhar uma parte de um prémio de $120 mil, incluindo airdrops de tokens, telefones Solana sofisticados e outras coisas fixe. Certifica-te de que tens pelo menos um Sol na tua Bybit Web3 Wallet para participares. Dê uma olhada no link abaixo deste vídeo. Para adicionar este indicador ao gráfico, procuraremos um indicador baseado em inteligência artificial chamado de Machine Learning Optimal RuASI. E adicionar este ao gráfico, que é criado por algoritmos Niang. Esta inteligência artificial RuASI é 10 vezes mais eficaz do que a versão antiga. Este indicador aí avalia vários comprimentos diferentes de RuASI para determinar qual RSI pré-macro crossover produz o maior lucro dentro do intervalo de olhar para trás. Este RSI ótimo é então passado para trás e utilizado como entrada num cálculo de aprendizagem automática. Como sabemos, o RuASI pode muito bem ser um dos indicadores mais utilizados para identificar locais cruciais de sobrecompra e sobrevenda. Não apenas isso, mas quando cruza sua linha de média móvel, também pode indicar bons locais para comprar e vender. Muitos comerciantes simplesmente usam o RuASI com o comprimento padrão de 14. Ao utilizar o comprimento do RuASI de melhor desempenho e, em seguida, aplicar-lhe alguma lógica de aprendizagem automática, este indicador pode ser um RuASI mais preciso, suave e ótimo. Como mencionado anteriormente, os cruzamentos RuASI e EMA podem ser considerados bons locais para comprar e vender. No entanto, nem todos os cruzamentos devem ser utilizados para este fim. Para que um sinal seja considerado válido, mais uma condição deve ocorrer. Para uma negociação de compra, o RuASI deve mover-se para a área de sobrevenda, e então um cruzamento de alta deve acontecer. Este será um bom sinal de compra. Para um sinal de venda, o RuASI deve ser sobrecomprado, antes do cruzamento de baixa. Mesmo que este indicador seja ótimo, eu ainda aconselho adicionar algumas confluências extras para confirmar ainda mais as negociações de compra e venda. Se não quiser analisar os preços por si próprio, pode juntar-se ao meu grupo do Telegram para obter sinais de compra e venda gratuitos. O link está na descrição abaixo deste vídeo. O próximo e último indicador da nossa lista é chamado de Classificação Lorentziana de Aprendizado de Máquina, que é este criado por J.D. Horty. Como você pode ver, muitos comerciantes salvaram esse indicador em sua coleção, o que significa que esse indicador é realmente valioso. Não vou entrar em detalhes sobre como esse complexo algoritmo de aprendizado de máquina opera, mas sim mostrar uma estratégia com esse indicador que realmente funciona bem em um período de 1 hora. Em primeiro lugar, vamos abrir as definições deste indicador e aceder às entradas do indicador. Depois disso, vamos ativar os filtros EMA e ADX. Esses filtros cancelarão sinais de baixa qualidade. As regras da estratégia são simples,
Para abrir uma negociação de compra, uma vez que um sinal de compra é recebido, e fechar uma negociação vencedora quando o candlestick fecha abaixo da média móvel de aprendizado de máquina. As regras opostas aplicam-se às posições de venda. Espero que vocês tenham gostado desses indicadores. Certifique-se de gostar deste vídeo e se inscrever no meu canal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Vejo-vos no próximo vídeo.